Resumo da novela O Rico e Lázaro do dia 18 de abril. Inscreva-se no canal e deixe o seu like para apoiar o canal. Darice fala com Samu, que a repreende por ter falhado em matar Shamiran. Darice promete tentar de novo. Samu diz que com a segurança aumentada, ela não pode arriscar e propõe que ela se case com Zabaya, que quer uma boa esposa e ficaria calado sobre o passado dela. Samu diz que é melhor ela aceitar e ficar feliz. Nitocris chega e diz que precisam conversar. Raquel diz à princesa que está muito feliz com seu marido. Shamiran se alegra, mas revela estar insegura e isolada. Raquel sugere que ela saia para caminhar e se oferece para acompanhá-la. Shamiran hesita, achando que Raquel deve aproveitar o casamento. Raquel garante que está equilibrando tudo e que não quer deixá-la sozinha. Shamiran agradece. Belsazar reclama com as penais, que o lembra de que deve obedecer ao rei. Aliatiz e Madai chegam. Madai revela que o avô cortou sua orelha como castigo. Belsazar acha engraçado, mas as penais repreende a atitude. Zack chega dizendo que conseguiu ao menos colocar alguns sacos de grãos nas carroças antes da partida. Ilana elogia o gesto. Zack diz que fez o que pôde. Joana critica a ação. Isaac promete falar com Nebuzaradan. Joana diz que agora já é tarde. Isaac lembra que eles estavam armados e autorizados. Joana então decide falar com o governador, alguém com mais poder que o irmão dele. Zack se oferece para ir junto, mas Joana prefere ir sozinha. Ele insiste em levá-la até o palácio. Nitocris reclama de Darice, e Samu promete puni-la. Nitocris quer saber quando o filho de Evil vai morrer. Samu diz que Shamiran está sempre vigiada, difícil de alcançar. Nitocris não aceita desculpas. Samu sugere esperar, mas Nitocris quer algo imediato e discreto. Samu propõe uma maldição, mas diz que isso tem um preço. Para isso precisa de um objeto pessoal de Shamiran, roupa, joia ou, idealmente, um fio de cabelo. Nitocris se compromete a conseguir. Samu vai preparar o feitiço. Nitocris aceita desde que garanta a morte da criança. Absalom relembra a infância com Matias e pergunta sobre o casamento. Convida-o para a casa da lua, onde relaxam com amigos. Matias hesita, não quer mentir para o pai. Absalom insiste, quer ganhar sua confiança. Nicolau também decide ir. Larsa comenta o sucesso de Zabaya. Ele diz que os deuses o favorecem e o convida para ajudar na produção de cerveja. Diz que fechou um acordo com o palácio, mas o sacerdote não sabe. Zabaya quer saber se Larsa aceita, ele aceita. Na casa da lua, Matias se sente culpado por estar ali. Nicolau diz que uma cerveja não faz mal. Absalom convence Matias a jogar. Lior oferece uma rodada grátis, mas depois é preciso apostar. Matias resiste por ser contra a lei, mas acaba cedendo à pressão e participa. Daniel se revolta com a violência contra os necessitados. Joana conta que os agressores disseram que não há lugar para miseráveis no reino. Daniel lamenta como a cultura babilônica dificulta ajudar os mais fracos. Joana diz que tenta fazer sua parte. Ele valoriza a atitude dela e promete falar com o chefe da guarda. Ela sente que Deus lhe deu um novo propósito, mas está frustrada. Daniel pede que não desanime, diz que está tentando mudar a visão do rei sobre os escravos e vai incluir essa questão. Joana agradece. Daniel diz que juntos podem fazer mais. Evil visita o pai, Nabucodonosor, que desconfia das intenções dele. Evil diz que quer seguir seu exemplo, mas também lembra que pequenas injustiças podem destruir um reino. O rei se irrita, agarra o filho, mas o solta ao perceber que ele fala como filho, não como inimigo. Aliatiz e Madai chegam, o rei diz que perdeu a fome. Evil revela que veio a pedido de Daniel, que quer uma audiência. O rei aceita, mas avisa que espera não ser provocado. Daniel confronta Nebuzaradan, perguntando por que impediu ajuda aos pobres. Ele responde que os fracos devem ser afastados para manter a força do reino. Daniel diz que a injustiça nunca sustentou um império. Nebuzaradan rebate, sugerindo que esse pensamento levou à queda de Jerusalém. Daniel fala sobre o dever de proteger os mais frágeis. Nebuzaradan lembra que a Babilônia serve a Marduk, e insinua que o rei pode se arrepender de proteger os hebreus. Daniel apenas o encara. Daniel explica ao rei que os poucos hebreus que restaram em Jerusalém ainda pagam impostos. Evil lembra que rebeliões em Nínive são frequentes desde o tempo do avô do rei. Daniel reforça que a estabilidade do reino depende do apoio dos povos conquistados e pede novamente melhores condições para os escravos, sem punições cruéis. Evil diz que com dignidade eles não se rebelarão. O rei se irrita e pergunta se isso tem a ver com Nadai, acusando-os de querer ensinar como governar.
Daniel e Evil apenas o encaram. Ilana conta a Ravina que os soldados invadiram a casa e levaram o povo como animais. Ele pergunta se feriram alguém. Ela diz que não, mas a violência foi psicológica. Zadok pergunta para onde foram levados órfãos e viúvas. Rebeca responde que os tiraram do reino e lamenta o olhar de medo deles. Joana chega e diz que Daniel se comoveu e prometeu falar com o rei. Zadok lembra que Daniel já demonstrava preocupação. Dana pergunta a Gadize sobre seu retorno ao trabalho. Ela diz que se sentiu tonta, mas está bem, embora preocupada com o Matias que saiu e ainda não voltou. Matias está empolgado no jogo, ganhando todas. Diz que está se divertindo. Absalom comenta que foi bom terem vindo, mas diz que já deu por hoje. Matias convida Nicolau, que recusa. Ele insiste, mas os dois decidem ir embora. Larsa se oferece para jogar. Matias pergunta se tudo bem ele ficar. Absalom diz para ele aproveitar a sorte, e Nicolau aconselha cautela, mas Absalom diz para deixá-lo curtir. Matias segue jogando com Larsa. Daniel garante ao rei sua lealdade e lembra que Deus ordenou que vivesse em paz na Babilônia. O rei diz saber disso, mas se irrita com a insistência dele após os eventos da noite anterior. Daniel explica que só quer melhores condições para os escravos, e que isso traria mais lealdade e economia ao reino. Evil apoia, dizendo que todos sairiam ganhando. Daniel entrega um relatório de gastos que o rei considera alto. Daniel rebate, dizendo que o valor é exagerado e que os hebreus estão sendo impedidos de seguir seus costumes, mesmo após o decreto real. O rei debocha, junta viúvas, órfãos e escravos no mesmo discurso e se enfurece, jogando o relatório no chão. Acusa Daniel de querer que ele abrace pobres e troque de lugar com um escravo. Garante que fortalecerá o exército e mostrará ao mundo sua força. Daniel tenta argumentar, mas Nabucodonosor sai. Evil consola Daniel, dizendo que o rei está furioso, mas pede que ele tenha paciência. Nos seus aposentos, o rei desabafa com a rainha, dizendo que Daniel o desafiou e que até Evil o apoiou. Grita com ela e diz que está sendo desrespeitado, cogita derramar sangue para lembrar quem manda. A rainha tenta acalmá-lo, mas ele a manda se calar. Ela obedece e os dois se deitam em silêncio. Mais tarde Daniel ora pedindo que Deus acalme a fúria do rei. Diz a Lia que por um momento, achou que Deus estava tocando o coração dele. Lia acredita que o rei estará melhor no dia seguinte. Eles trocam palavras de amor e um beijo. Durante a noite, Nabucodonosor tem um sonho estranho. Caminha por um campo, vê uma árvore crescer gigantesca, cheia de animais ao redor. Uma luz surge e Deus ordena que cortem a árvore, derrubem os galhos e afastem os animais. Deus diz que ele será acorrentado à terra, viverá como animal por 7 tempos, tudo por ordem divina, para que o mundo saiba quem é o verdadeiro soberano. O rei acorda assustado. A rainha pergunta o que houve, e ele responde: foi um pesadelo terrível. Deixe o seu comentário dizendo de qual cidade você está assistindo esse vídeo. E se gostou, não esqueça de ativar o sininho das notificações para ser avisado sempre que tiver vídeo novo. Obrigado!